Coleguinha, lá por volta de 2003, por ali, eu era programador C Sharp. Programei até 2010 em C Sharp. Bom, vamos lá. Então ali, mais ou menos ali, 2005, 2006, eu achava que esse negócio de Linux era puro folclore. Depois eu achei que era uma seita satânica. Como pode um sistema operacional ser estável e seguro? É, coleguinha, mas é, cara. O meu cavalo tropeçou e eu caí lá de cima. O Linux, ele é muito estável mesmo. É muito seguro mesmo. Por dois motivos. Um, é extremamente simples. Ou seja, no dia que ele ficar complexo, ele vai virar um Windows. Pense assim. Então, toda a comunidade Linux luta para a sua simplicidade. Tanto que todo cara que aprende Linux de verdade, ele sai de distribuições gigantescas como Ubuntu e acaba caminhando para um Arch Linux, para um Debian, até um Mint. Então, isso é natural. Lembrando, Fedora, estou gostando muito, hein? Muito bom. O outro ponto importante que eu tenho que destacar é o seguinte, meu coleguinha. Você não acredita. Além da simplicidade, eu tenho uma organização. Seu quarto é uma zona, sua garagem é uma zona, mas seu Linux não pode ser uma zona. Esses dois pilares são fundamentais para a estabilidade do mundo Linux. Qualquer um desses dois que você comece a estragar, você windifica o seu Linux. Como assim? Seu Linux vira um grande Windows. E esse é um grande medo daquela galera ali, raiz do mundo Linux. Por falar em raiz, vamos falar do sistema de arquivos, que é um dos pontos top na questão de organização. E vamos falar também sobre permissão de acesso, que é outro ponto top na questão agora de simplicidade. Vamos lá. Primeira coisa, no Windows você tem C, D, E, F, não é isso? Vários, como eu posso dizer assim, mapeamento de árvores. Várias árvores bem mapeadas. Não estou falando mal. Mas no mundo Linux não. Isso não quer dizer que você não pode ter mais de um disco. Não, pelo contrário, você pode. Mas nós partimos de uma raiz. Vou pegar uma ferramenta de desenho para que você entenda. Então imagine que eu tenho dois discos, beleza? O A e o B. Não importa que... Não importa. O A e o B, simplesmente isso. Então, meu amiguinho, você vem aqui e monta. Olha, a raiz do sistema de arquivos, eu vou montar esse disco. A partição... Ah, detalhe, tem partição ainda, tá? Digamos que ele tem duas partições. Ah, eu vou montar esse cara aqui na raiz. Então ele vai montar, baseado nos inodes daqui de dentro. Já vou explicar aqui que é inodes. E então, aqui eu vou criar os diretórios. Por exemplo, eu vou meter essa fonte, cara. Vou colocar 28. Bin. Não tem cabin, né? Aqui eu tenho home. Home eu tenho aqui user Linux. Então eu tenho aqui vários usuários aqui, certo? Dentro do barra home. Já vou explicar aqui que é o barra home. Olha só. E aí aqui dentro do barra home, eu decido colocar o seguinte. Eu vou criar vou criar um disco aqui. Opa, desculpa. Vou criar um diretório chamado backup. Backup, tá? E aí, naturalmente... Ah, eu tô de azia, galera. Foi mal, cara. Tô mal, cara. Tô mal de saúde. Vou morrer, hein? Compra o curso, hein? Então aqui, eu pego e viro e falo assim... Não, sabe de uma coisa? Aqui tem uma partição só.
Eu vou montar essa partição aqui. Então ela vai ficar montada aqui. Legal, então ela vai ficar montada ali. Olha que louco, hein? Repare, se você olhar só o sistema de arquivos, não importa em que disco está, meu amigo. Olha que legal. Pode ser rede, pode ser, no caso, um diretório na rede, né? Bom, e aí, naturalmente, eu pego arquivos e vou salvando ali de backup. Vou salvando arquivos de backup. E ele está sendo persistido aqui. Muito simples. Muito bacana. Para o usuário, ele não enxerga toda essa diferença de C, D que tem no Windows. Não precisa. Legal. Hoje eu comecei acelerado, hein? E aí, olha só que interessante. Então, nós criamos os caminhos a partir da raiz. Legal. Outra coisa. Nós não temos C, D, E, não temos essas letras. Você viu que nós montamos dentro da raiz. Então tem toda a árvore. Detalhe importante. No Linux, o sistema de arquivos está na memória. Como assim? Bom, vamos lá. Quando eu digito aqui... Peraí, deixa eu pegar aqui um... Eu já estou no modo... Tá bom. Ó. LS. Opa, não tem nada, né? CD. Ó. LS. O que você tá vendo aqui, meu amiguinho, tá na memória. Não quer dizer que isso aqui, ó, mídia, tá no mesmo disco que, por exemplo, o Barrabin. Não quer dizer. Eles podem estar espalhados, mas o que você tá vendo aqui, LS-L, o que você tá vendo aqui, tá na memória, amiguinho. E isso faz todo o sentido. E é por isso que não existe a letrinha C, dois pontos, barra, D, dois pontos, barra. Legal. Ele é sensível com relação a letras maiúsculas e minúsculas. Então eu estou aqui. Eita, apareceram as letras do capeta ali. CD, eu vou navegar para o meu diretório raiz. Estou no meu diretório raiz de usuário. Falei raiz, não raiz do sistema, tá? Do usuário. Eu chamo assim. E aí, olha só, ls-l, não tem nada aqui, né? Não vai ter nada. mkdir, vou criar um diretório. Downloads. O D maiúsculo. Então eu faço cd downloads. Adivinha? Não existe. Porque o D maiúsculo e o D minúsculo são diferentes. Beleza? Ele é sensível à questão de maiúsculo. E arquivos ocultos no mundo Linux é parte do nome dele. Então vamos lá. Olha que interessante. No mundo Windows é uma tabelinha. Tem uma tabela de arquivos e diz se o arquivo é oculto ou não. Tanto que tinha um malware no passado que deixava seu pendrive todo oculto, né? Na verdade, ele recursivamente rodava seus arquivos no pendrive e marcava na tabelinha dizendo que ele é oculto. No mundo Linux, um arquivo oculto é assim, ó. Vou criar um arquivo aqui. Touch. Opa! Estou criando um arquivo. Oculto.txt. Esse pontinho no início aqui diz que ele é oculto. Tá? Então, touch visível.txt. Ó, se eu executo um ls, ó, eu não estou vendo o oculto. Então, o oculto tem um pontinho. Por isso que você viu um diretório na sua vida chamado .git. Por que .git? O primeiro ponto ali é oculto, diretório oculto no mundo Linux. Como eu vejo os ocultos? ls-a. E aí eu vou ver todos os arquivos ocultos. E aí vem um monte. Pontinho. Eu vou colocar isso aqui em formato de listagem para vocês, tá?
Vamos colocar em formato de listagem UL. Tá. Pontinho, pontinho, pontinho. Já vou explicar que isso aí são apontamentos para outros diretórios. Ó, Bash History, que é onde você tem o histórico de comandos, o logout, dados de logout, o Bash RC, você tem um scriptzinho de usuário que sempre roda, Profile, para montar as variáveis de ambiente, o profile do usuário, oculto.txt, acabei de criar aí o visível.txt. Repare que o que tem pontinho ele fica oculto. E é assim que nós usamos. Se você olhar, isso é muito simples. É muito simples, é um pontinho. Não é uma tabela como no mundo Windows. Lembre-se do que eu falei. O Linux, ele é o quê? Simplicidade. Simplicidade do início ao fim e organização. Então, temos uma organização que discutimos até hoje em fóruns. Até hoje em fórum você vê gente discutindo sobre a organização de certos diretórios e arquivos no Linux. Eu sou um deles que está nesses grupos e eu reclamo muito do Apache. Poxa, Apache, em etc, meu amigo, poxa, você poderia colocar em OPT, igual Tomcat e outros programas. Legal. Triste, né? /bin, por exemplo, USR bin, nós temos diretórios com binários, comandos. Sim, como que funciona isso? Vou mostrar para vocês. Imagine você que eu executei hoje aqui um comando mkdir, certo? E isso é um programa. Mas onde está ele? Como que o sistema operacional soube encontrar esse programa aqui dentro e executar esse programa? Como? Bom, o sistema operacional ele tem uma variável no ambiente chamado path. Em path, então, nós temos o quê? Nós temos os diretórios. Que inútil aqui. Então, nós temos diretórios. Por exemplo, echo, imprimir na tela, cifrão path. Então, vamos imprimir essas variáveis do ambiente. Dou um Enter. Então, veja. O primeiro diretório que será, como eu posso utilizado para procurar o comando mkdir, vai ser o USR local bin. Está ali? Não. Então ele procura em USR bin. Está ali o mkdir? Não. Então eu vou no /bin. Tá ali? Tá. Então executa. É dessa forma, meu amiguinho, que ele consegue, naturalmente, saber aonde está o binário e executar o binário. Sabendo disso, muitos hackers fazem intrusão de programas maliciosos o quanto antes possível nessa linha. Você deve estar se perguntando por que ele faria isso? Se ele já é root, por que ele colocaria um programa malicioso? Ele já é root. Então, uma das técnicas que se utiliza é persistir arquivos maliciosos para manter ancoragem no ambiente. É assim que se diz. Tá? Então, bin, o SR bin é um diretório. Tá? Assim como nós vimos que o local também ele é um diretório que tem programas. Proc, cara, é fantástico. Forense, você vai bater aqui dentro. Quem for fazer curso de forense comigo vai entrar nesse diretório. Cat proc. Desculpe. Desculpe. ls. Eu já estou pensando em fazer programas aqui. Olha só, tá vendo esses números? 1, 10, 17? São todos processos. Capítulo de processo eu lhes ensino sobre esse papo.
O 8 de novo, o 7 de novo, hein? Ah, eu acho que é o número da Mega Sena, hein? Então, ó. Então tem aqui números. Não jogue na Mega Sena não, tá, galera? É fraude. E esses números estão relacionados aos processos. E aqui um monte de nomezinhos. Esses nomezinhos estão relacionados ao computador. Bom, quer dizer o seguinte, que se você lê esses arquivos, você sabe muito sobre o computador e os processos. Então, quer dizer que os processos, seus dados de execução estão aqui em PROC. Então, se eu executo um PS ao X e eu tenho esse monte de informação sobre processos e eles são provenientes daquele diretório. Deste diretório. Então você pode fazer programas para manipular, para ver esses processos. Por isso que em forense nós vamos vir aqui com certeza. Legal, né? Muito bom conhecer Linux, cara. Então vamos lá na nossa escalada. /boot. Bom, olha que louco. Agora eu vou assustar vocês. Vocês estão vendo aqui o sistema operacional e eu estou usando o sistema operacional, né? E você deve imaginar que ele deve carregar do disco tudo assim já, como o Windows, que carrega tudo ali, C2 pontos e toda a raiz, não é isso? /boot. ls-l. Tá aqui o sistema operacional. Bom, o que é esses... o que é esse diretório? Ó, Groovy é um bootloader que nós vamos explicar no futuro para vocês. Tá no livro, quem quiser adiantar. Lembrando que tudo que eu estou explicando que vai ter no futuro tá no livro, meu amigo. Avança aí no texto. Tá vendo? Config, 2 arquivos. Quer dizer que nessa máquina eu tenho 2 versões de Debian, cara. A atual, eu acho que é 73. Vou ensinar a ver isso daqui a pouquinho. Eu acho. Bom, tá vendo o initrd image 61273? Esse é o motor de arranque do Linux que nós estamos usando, a versão. Mas já teve outra versão, a 63 nessa máquina. E o sistema operacional mesmo, ele está na 6.12.73, na VM Linux. Caracas, mano. Quer dizer que eu posso voltar o Linux para uma versão anterior? Sim. Que louco, mano. Que louco. Como eu vejo qual versão está corrente? ls-a. Pera aí, galera. -L da raiz. Vamos listar a raiz. Legal. Olha só que interessante. initrd.img, que está na raiz, é um link simbólico. Vou explicar ainda o que é o link simbólico. Para o arranque versão 73. O init old, a versão anterior, é o arranque do ponto 63. Então, ao renomear esses links simbólicos, eu posso voltar para a versão anterior. Se crashou, eu entro aqui e faço isso. Da mesma forma, o VM Linux embaixo, eu tenho Linux, VM Linux e o VM Linux Old. É só renomear os links simbólicos, meu amiguinho. E eu volto pro Linux anterior se deu merda. Muito louco, cara. Muito louco, bicho. E os caras conseguem ser extremamente loucos e simples. Bom, /root, um grande erro para mim. Sou um daqueles que critica o sistema de arquivos. CD /root. Ah, acesso negado. Porque eu não sou root. Beleza? Su. Calma, galera. Eu vou ensinar todos esses comandos para vocês. Eu vou ensinar todos os comandos, meu amiguinho. Tá bom? Olha só. CD /root. Diretório do superusuário. Eu acho isso aqui um grande erro. Tá? Porque
o usuário root não deveria nem existir como um usuário. Eita porra! Pera aí, galera. Esse aqui é uma coisa estranha, hein? Eu acabei esquecendo alguma coisa aqui, hein? Que estranho, hein? Bom, vamos lá. Estamos aqui. Foi mal. Esqueci ligado. Bom. Então aqui eu tenho o diretório do usuário root, que é um usuário que não deveria existir como um usuário logável. Tá? CartGTC PASWD. Eu acho que, por exemplo, a primeira linha, você pode ver que tem aqui root, né? Ganha um bash. Eu acho isso aqui um grande risco. Embora o padrão do mundo Linux moderno é o root não acessível pelas ferramentas de rede. Mas nunca gostei, cara. Nunca gostei da possibilidade. Coleguinha. Vamos lá. /dev. Pô, /dev, cara, a gente usa pra caramba. CD/dev, ó, CD/dev. Certo? Cometi um erro monstro. Entrei como superusuário e comecei a digitar comandos. Menino mal, tem que ser reprovado. Coleguinha, eu reprovo aluno que faz isso. Nós não ficamos como superusuários. Vou repetir, nós não usamos a conta de superusuário. Teve uma máquina que passou 11 anos. 11 anos sem eu entrar para dar manutenção. Quando eu entrei para dar manutenção, eu precisei de executar um comando que só como root executa. E eu entrei no histórico, era o terceiro comando para cima. Em 11 anos, só devem ter entrado uma ou duas vezes. Tá certo. A equipe tá certa. Tá? Tava lá. Lembrando que o Linux, você pode ter ele por muito tempo, tá? Basta você fazer update todo dia, que não dá zica como Windows, e upgrade toda semana. E full upgrade, full distro upgrade, distro do sei lá o que. Dá uma olhada no seu Linux. E ele prepara e vai remontando as novas versões e jogando aonde? Clear. CD/boot. E jogando aqui dentro, conforme eu já falei para vocês. E aí de vez em quando você tem que vir aqui e apagar uns ou outros aqui para não ficar muito grande. Mas são arquivos ls-lh. São arquivos do tipo ali, ó. Por exemplo, 12 MB, uma VM Linux, né? Um arquivozinho relativo ali, tá? Aí você encontra os principais programas aí do VM Linux. Legal. Clear. /dev, CD/dev. Então estamos no /dev. /dev nós encontramos, por exemplo, vários arquivos de devices em geral. Como que funciona? Se você leu o livro do Tenable, de sistemas operacionais modernos, você sabe que todo dispositivo de entrada e saída ele é mapeado como um arquivo na rede. Coleguinha, quer dizer então que o meu disco ele é um arquivo aqui? Sim. Que louco. Peraí, você está querendo me dizer que eu consigo achar o meu disco como um arquivo aqui? Sim. ls-l, né? Da onde eu estou, beleza, SD, opa, foi mal, SDA, SD1, SDA1, SDA2, SDA3, são as partições. SDA é o disco, SDA1, 2, 3 são partições simplesmente. Louco, beleza, vamos lá. Vamos continuar no nosso material. Entre outros arquivos, tá? Isso a gente vai ter mais tópicos aqui para frente para falar disso.
SBIN, que seria praticamente ali o que nós deveríamos ter de binários também. Nós poderíamos ter a Source Bin ali, mas como eu posso dizer assim, os arquivos que poderiam se tornar os binários, por isso que Source Bin. etc. Nós temos ali os programas que são serviços que, teoricamente, são de apoio ao sistema operacional. Você tem que lembrar que o sistema operacional ele tem arquiteturas. E tem uma arquitetura aqui em camadas, comandos ali dentro em camadas e tudo mais, e tem uma arquitetura de serviços. Então, os serviços podem estar em ETC ou em OPT. Qual a diferença? Aqueles serviços que são cruciais do sistema operacional deveriam estar em ETC. E os não cruciais, ou seja, que atendem pessoas, estariam em OPT. Então, por exemplo, um Tomcat, que é um serviço de website, um MySQL no OPT. Aqui em ETC você teria o Systemd, no caso. Você teria aqui, por exemplo, você poderia colocar ali o nosso amigo ali, Bind 9, poderia estar em ETC, porque é de apoio ao sistema operacional, né, galera? O Bind 9. O ISCD HCP Server. Então tem essa distinção entre ambos. Só que com o passar do tempo, todo mundo socou tudo em ETC. Toma em ETC, toma em ETC. E OPT passa anos e anos sem nada. Aí eu gosto de separar. Vamos lá. SRV. Aqui você vai encontrar muitos resources para os processos. /home é o diretório do usuário. Então, por exemplo, clear cd /home. cd /home. ls. Estou no diretório dos usuários. Cada usuário vira um subdiretório aqui dentro. Beleza? Então eu só tenho um usuário chamado user Linux, então ele tem um subdiretório ls-l. Olha lá, ó. O diretório user Linux é do user Linux e eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Sys são, por exemplo, artefatos que são utilizados pelos processos do sistema. As libs são as bibliotecas usadas pelos processos. TMP, diretório do temporário dos usuários. É um diretório que ele se apaga, tá? Se você reinicia essa máquina, não é que ele se apaga. Ele deixa de existir e ele é recriado quando o Linux sobe. Então, quando você liga o Linux, ele deixa de existir e ele passa a existir sem nada dentro. É mais rápido do que deletar, tá? Isso é bacana. Então você vai vir aqui. Opa, desculpe. Esse aqui é o Calicar, tá? Vamos mostrar no Kali para vocês? Coleguinha. Tava lá no curso de hack do Kali. Calicar. cd/tmp. Aqui já é outro Linux, galera. Mas veja que aqui é um outro. Isso aqui é um outro terminal, galera. Não é o Bash. É algo que eu vou explicar para vocês mais para frente sobre os vários terminais que existem. Então eu estou em /tmp. E aí aqui agora eu venho aqui e digito, por exemplo, ls. E aí ele lista para mim. Então eu listei todos os arquivos temporários dessa máquina, que é um Kali Linux. Vamos aqui, ó. cd/tmp ls. Aqui só existe, então, um arquivo. Lógico, não está em uso, né? Bom, e os processos podem usar esse diretório para jogar toda a sujeira que depois vai ser limpa. Então é aqui. Já cheguei a passar anos e anos jogando downloads aqui para dentro. Por quê? Eu tenho um problema de ser um acumulador digital. E isso é ruim. Isso é ruim. Então os downloads estavam caindo aqui dentro. Legal? Vamos lá. Estou muito doente, compro curso, senão
eu vou morrer de doença. Mídia. Mídia é um diretório de montagem. Sempre que eu monto um CD-ROM, um pendrive, ele vai ser montado aqui dentro de mídia. Não tenho nenhum, então não vai aparecer nada. O SR é o diretório dos usuários, que nós temos outros subdiretórios, que tem binários e tudo mais. Mas embora seja o diretório do usuário, não quer dizer que seja manipulado em escrita e edição, vamos colocar assim, pelo usuário. Tem restrições fortes aqui dentro. O único diretório que você pode mexer é o seu diretório dentro de /home. Vou repetir, não é /home, é o seu diretório dentro de /home. Vamos lá. MNT é outro diretório de montagem. O /var são arquivos de cache, arquivos temporários dos serviços. Você vai encontrar spool de impressão, caixa de e-mail, www, que é site web, vai estar aqui dentro de /var. Então, é isso que você espera quando você entra num /var. Detalhe, tem a prova de certificação básica. LPIC 1, tá? Vai cobrar isso aqui. Eu bato uma aposta, porra, eu vou aceitar. Cara, vai mandar eu pra outra tela pra ficar flegando, que maldição. Essa máquina é uma máquina de gravação, então foda-se, deixa eu apertar que eu aceito. Vamos lá. Ó, tem português, galera, mas tome cuidado com as traduções, tá? Cara, se você vir aqui, você vai ver que os tópicos deles... Onde estão os tópicos aqui? Aqui, ó. A arquitetura do sistema, instalação e gerenciamento, comandos do Linux, dispositivos, padrão e hierarquia. Veja aqui os detalhes dos tópicos 1 aqui. Shell, interfaces, tarefas administrativas, está tudo no meu livro. Serviços essenciais do Linux está no meu livro. Puta que pariu. Fundamento de rede está no meu livro. Se você segue o meu livro, você vai... Meu livro é de graça. Esse livro é de graça. Tá no GitHub. Se você seguir meu livro, você tem todos os tópicos dos 2 exames aqui do Linux. O 101 e o 102. Cara, e vai cair isso aqui. Essa coisa vai cair. Então eu coloquei um detonadinho para você ver antes da prova. O que você espera encontrar nesses diretórios, beleza? Olha o mkdir aqui, ó, de raiz root, /bin, mkdir, cadê? Aqui, ó, mkdir. Viram? Ó, VM Linux em /boot. Tudo isso que eu falei tá aqui, lógico, com mais detalhes. Coleguinha, vai pelo meu curso que você vai ficar foda. Só para você ter uma noção, eu escrevi esse livro aqui há muito tempo atrás e eu fiz um orçamento de quanto seria eu fazer treinamento de todos os certificados básicos de uma infraestrutura, que vai desde das certificações Linux, não estou vendendo curso, tá, galera? Agora, até a de rede. Aí eu pensei, eu vou dar esse negócio para os meus alunos. Olha lá o que você está imaginando. O que acontece, meu amiguinho? Eu orcei na época, dava 12 mil de curso, cara. 12 mil! Aí eu fui lá e escrevi essa jossa, eu peguei os tópicos que eles abordam nesses cursos preparatórios para os exames e meti aqui. E depois eu fui escrevendo e transformando em prática. Então eu gastei 1 ano e pouco, mais ou menos, para escrever o livro, tá? Foram 2 anos para chegar no ponto que está, mas 1 ano e pouco para ter a primeira versão. Né? GitHub, não importa web, /book. Cara, não cobro nada pelo livro. Tá aqui, ó. Nem e-mail eu te peço. Talvez eu te peça uma coisa. Pô, dá uma estrelinha, faz um fork. Tá ok? Faz alguma coisinha, porra. Empurra o canal, caralho. Até mais. Tchau.